Olá, bela pessoa da internet. Hoje estamos aqui para falar de nada mais, nada menos do nosso queridíssimo Eri, Giga, do anime Attack on Titan. Bom, nós sabemos que uma das maneiras como os personagens se destacam em seus respectivos trabalhos são seus poderes ou habilidades. Mas para se tornar um personagem um tanto quanto chamativo, é preciso que a sua missão, seu objetivo seja facilmente definido e memorável. Ainda pela capacidade do Eri se tornar um titã, faz com que ele se destaque dos outros. Porém, sua missão de destruir cada titã é o que nos atrai ainda mais para sua história. Sabe quando você observa uma pessoa e sente aquele gostinho de ódio só de olhar ou ficar do lado da pessoa? Esse é literalmente o Eri. E o Eri, ele tem um objetivo grande, com que faça que a gente fique tão atraídos por esse personagem, que é exterminar todos os titãs, que é o objetivo do Eri. Ah, mas você vem e me pergunta que provavelmente qualquer personagem dali daquele anime tem essa mesma vontade de exterminar todos os titãs. Porém, uma coisa que destaca ainda mais o nosso menino eriano dos outros é que não basta a vontade. O Eri vai lá e faz. Algo que é bastante chamativo é o desejo do Eri, que observamos isso. Só pelas suas expressões e linguagem corporal, a gente percebe quais são seus objetivos e o seu desejo. Claro, isso nas primeiras temporadas, porque na quarta, misericórdia. O Eri tem literalmente cara... Não tem face nenhuma. É literalmente aquela carinha lá de morto que ele tem e parece que não tem mais outra cara, só essa daí mesmo. Ah, voltando aqui a um ponto importante. Que eu falei que o Eri, ele vai lá e faz. A gente tem outro personagem que é o Levi. Ele é assim também. Ele, real, tem essa mesma vontade, só que ele não é tão... Como é que eu posso falar? Tão emotivo, uma pessoa tão emocionada como o Eri, entendeu? Assim, eles têm umas diferenças, mas também os dois têm algumas semelhanças. As expressões do Eri e a linguagem corporal, isso é bastante importante porque só de ver suas emoções, apenas observando, a gente percebe o que exatamente o Eri quer fazer ou o que ele está sentindo. Quando vemos a raiva em seus olhos, ou seu corpo tremendo quando ele enfrenta um titã, isso nos mostra que ele está pronto para agir em seu objetivo. Por exemplo, quando Eri ele descobre a real identidade do titã colossal e do encoraçado, vemos um brilho de vingança em seus olhos, do Eri, porém, recentemente vemos seu desespero se transformar em raiva. Porém, lá no início, quando o Reiner foi contar a verdade pra ele não estava acreditando de primeira, então ele ficou com aquela cara de não pode ser verdade. O Eri também, ele é capaz de exibir um comportamento um tanto quanto violento na defesa de pessoas que ele nem mesmo conhece. Isso é visto quando ele massacrou brutalmente 2 traficantes de humano, para proteger e evitar que o mal tivesse acontecido com a Mikasa. Desde que o Eri ele testemunhou a morte de sua mãe e a perca de contato com seu pai, sua feroz proteção para aqueles que ele deixou apenas se intensificou. Eri tinha uma falta de autocontrole que muitas vezes o levava a problemas, fazendo com que as pessoas ao seu redor, seus amigos e familiares, se preocupassem com ele. Seu autocontrole limitado se estendia ao seu temperamento. Como muitas crianças, o Eri ele tendia a ver o mundo em termos de preto e branco, tendo assim grande compaixão pela humanidade e sua situação. O Eri ele tinha um hábito de pensar com o coração, em vez da cabeça. Eri não tem medo de expressar suas intenções, de deixar as muralhas para eliminar os titãs. Ele está tão consumido pelo seu ódio que parece não temê-los, de forma alguma, sendo assim chamado de bastardo suicida. O Eri, ele possui um grande altruísmo, perseverança e fortaleza, olha as palavras, e uma grande determinação. Eri admira muito seus companheiros e fica bastante furioso se um deles for ferido ou morto na sua frente. O Eri, ele valoriza a vida humana, mas seu senso pessoal de justiça determina que
qualquer pessoa que roube a liberdade e os sonhos de outras pessoas merece morrer. Desde a primeira vez que o Eren colocou os pés no oceano, o Eren ele realmente tem vivido no que parece em um mundo sem esperança até ali. Como um soldado e emocional, a mentalidade do Eren foi bastante afetada. Tá, o que eu posso dizer em relação a isso? O Eren, ele é uma pessoa que foi bastante afetada desde o início até agora, né? Eu acho que quem não leu o mangá talvez não saiba, mas desde quando eu vi o Eren fazendo o que ele tava fazendo, eu pensei. Eu não senti às vezes que podia ser ele, sabe? Até um amigo meu comentou que talvez seja uma pessoa controlando ele, tipo o Eren de antigamente. Poderia ser. Ou talvez o Eren realmente é assim, fica a questão, a dúvida. De uma coisa eu sei, o Eren vai continuar avançando até morrer. Porque ele nasceu assim, ele é assim. Se não for assim, apenas quem vai acabar com isso é a morte. E fim de papo, o Eren é assim.